Noite, os irmãos que nos ouvem através da internet em todo o Brasil, todo o mundo. Queremos nessa noite agradecer por você estar nos ouvindo, é uma honra, é um privilégio, e espero que você entenda o que nós vamos falar. Que Deus possa iluminar a sua vida, a sua mente, para você entender o assunto do qual iremos abordar. É um assunto muito sério. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Vamos orar para que a obra de Deus se cumpra segundo o seu querer e efetuar. Repita comigo os versículos 23 e 24 do Salmo 139, que nos diz assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas veredas da tua justiça. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, está escrito assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, os céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Senão só o Pai, senão o Pai. Assim, pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Jesus vai vir num dia como hoje. Hoje foi um dia comum, um dia como qualquer outro. De repente, o céu vai abrir e o Filho do Homem vem buscar os seus escolhidos. Não haverá sinal, não haverá nenhum sinal, como não houve nenhum sinal nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, senão quando veio o fogo e destruiu aquela cidade. Assim também será a vida do Filho do Homem. Mas a Bíblia deixa para nós algumas revelações. A Bíblia diz sobre uma figueira. Há uma relação do povo judeu com a figueira. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele procurou figo em uma figueira e não encontrou. Primeiro, não era época de figos. Ninguém melhor do que Jesus conhecia estas coisas. Ele chegou na figueira e procurou figo, mas não encontrou. E ele então amaldiçoou aquela figueira e ela secou até na raiz. Os discípulos ficaram admirados, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que não é época de figo. Assim como é a época da manga, do abacate. Agora, por exemplo, é a época do abacate.
Se você procurar no pé de abacate, você vai encontrar ele carregado de abacate. Nós temos lá na firma um pé de abacate, ele está repleto de abacate. Mas tem uma época do ano que ele não tem abacate, porque não é época dele produzir abacate. Assim também aquela época não era a época da figueira produzir figos. E Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou e os discípulos ficaram sem entender. Aquela figueira simbolizava quem? Simbolizava o Estado de Israel que não estava preparado para receber Jesus. Eles não estavam preparados, não era a época é agora. Eles estavam despreparados e eles não puderam compreender a vinda do Filho do Homem. E eles foram rejeitados, foram se secar, foram eliminados, né? A Bíblia fala que no ano 70 o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu a cidade, espalhou os judeus pelo mundo inteiro e Jerusalém ficou seca, ficou desamparada durante esse tempo todo, do ano 70 até o ano de 1947, quando a ONU reuniu em Haia, na presidência de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e ali decidiu pela existência novamente de Israel. Então, naquele dia, possivelmente naquele dia, a figueira foi plantada, mas ela só brotou no dia 29 de novembro de 1947, quando o parlamento judeu decretou a existência do Estado de Israel. A Israel passou a ser uma nação. Nesse dia, ela brotou, ela foi plantada e agora ela brotou. Então, nós vemos aí tudo se cumprindo. E Jesus não falou nada de si mesmo. Quando ele proferiu a parábola da figueira, ele estava se baseando pelo que Jeremias disse no capítulo 25, quando Jeremias disse assim, olha, a partir do versículo, aliás, Jeremias 24, diz assim, olha, a visão de 2 cestos de figos. Se baseou por essa passagem de Jeremias, porque Jesus veio para cumprir o Velho Testamento. Então Jesus não tinha, naquela época não tinha o Novo Testamento, que foi a partir de Jesus que o Novo Testamento foi escrito. Então Jesus tinha conhecimento do que estava escrito no Velho Testamento. E aqui está escrito o seguinte, fez-me ver o Senhor, Jeremias capítulo 24, fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxeram à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons. Ele viu 2 cestos de figos. Um tinha figo bom, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor, isso é Jeremias com Deus, né? Que vês tu, Jeremias? Respondeu, figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, então Deus falou assim, olha Jeremias, esses figos que eu estou te mostrando é uma simbologia do que vai acontecer com o meu povo Israel. Assim diz o Senhor Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, aqueles que vão ser espalhados para o mundo inteiro, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-ei e não os destruirei. Plantá-lo-ei e não os arrancarei.
Dar-lhe-ei, isso é Deus falando, coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim trarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus príncipes, e os restantes de Jerusalém, também os que ficaram nessa terra, como os que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que se consuma de sobre a terra, que eles dei a eles e a seus pais. Então esses dois nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia. Esse figo ruim cumpriu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler destruiu 6 milhões de judeus nas câmaras de gás, através da fome, da peste, de tudo enquanto. É um horror, né? Quem viu o filme do Holocausto fica assustado de ver tamanha crueldade que foi cometido contra o povo judeu naquela época. Então eles foram massacrados. Mas havia um remanescente. E as nações se reuniram em Haia no ano de 1947, para votar se aprovaria ou não a existência do Estado de Israel para poder levar aquele povo de volta. E votaram. Estava na presidência um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e a ele coube decidir pela existência do Estado de Israel. Então, assim como eu coloquei os meus olhos sobre o cesto bom, eu vou voltar com eles para Israel. Então, os judeus começaram a voltar para Israel aos milhares de todo mundo, e até hoje estão voltando. Israel hoje é uma nação, é a quarta, Estados Unidos, é a quarta nação mais poderosa, belicamente falando, e hoje é um povo próspero, uma nação linda, e Deus, então, falou que ele é um cesto de figos bons, que não vai os destruir mais, edificá-lo-eis e não os destruirei, plantá-lo-eis e não arrancarei. Esse é o povo que está aí. Nós estamos assistindo tudo na nossa geração, né? O cumprimento dos dois cestos. Nós vemos o cesto ruim, Hitler fazendo o papel de carrasco deles, e vemos agora a ONU estabelecendo o Estado de Israel, que foi no ano de 47. Como nós lemos lá no livro de Mateus, Jesus falou que não passaria geração quando a figueira brotasse. A figueira brotou. Ela brotou em 47. Levaria uma geração para que tudo se cumprisse. Então, se você pega 47 e coloca 70 anos, que é o que diz uma geração são 70 anos, o Salmo 90 fala isso. O Salmo 90 fala que uma geração é 70 anos. Então, aqui nós vemos o cumprimento de tudo. Bem, voltando aqui no livro de Jeremias, no capítulo 25, está escrito o seguinte, o versículo 12, aqui que está a chave para o entendimento da profecia. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, isso é Jeremias, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Vai haver uma guerra, irmãos, uma guerra contra Israel. E Israel vai vencer de novo. Já venceu 3,
vai vencer a quarta agora, como Amós diz. Por 3 transgressões de Israel, não pouparei o castigo, mas na quarta ele vai, o próprio Deus vai intervir, o próprio Deus vai intervir nessa quarta guerra. Falei deles, acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei, aqui que está a chave da profecia. Farei que se cumpra sobre aquela terra, Israel, todas as minhas ameaças proferidas contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro de Jeremias, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Então, nesse dia, vai cumprir milhares de profecias. E num dia só, tudo que Deus prometeu falar, ele vai cumprir imediatamente. Então, será um período de muita profecia cumprindo, né? E vai cumprir rapidinho tudo. Não vai dar tempo de você ficar esperando, não é uma atrás da outra, vai cumprindo. Cumpriu quando a morte de Jesus, cumpriu milhares de profecias o dia que Jesus morreu na cruz. Assim também vai cumprir na volta de Jesus as profecias que Jeremias profetizou e que Jesus deu ênfase, citando-as aqui em Mateus capítulo 24. No Salmo 90 está escrito o seguinte, 90:10. Olha o que está escrito. Para a gente saber o que é uma geração. 90:10 diz o seguinte: os dias de nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então a Bíblia fala que os dias de nossa vida, naquela época, era 70. Naquela época morria de gripe, morria de infecção, não tinha antibiótico, não tinha os remédios que tem hoje. As pessoas morriam de uma ferida que infeccionava, então, mas morria novo, né? Você vê os profetas, morreram com 40, 50, né? O próprio Davi morreu novo. E assim nós vemos que estamos, então, à beira de grandes acontecimentos. À beira de grandes acontecimentos, irmãos. Eu não estou fazendo planos para frente. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir essa palavra. Frustra planos, frustra desejos, mulheres querendo ter filhos, querendo comprar uma casa nova, carro novo, isso, aquilo. Mas tem que cumprir, Né, Carlos? O Carlos estava torcendo para me falar sobre isso. No meu livro, Revelação, eu explico isso de uma maneira detalhada, com datas, citando os versículos todos. Então, se você recebe pela internet o meu livro, Revelação, ou se você tem, você vai ver lá, passo a passo, tudo que vai acontecer. Não é? Aqui eu estou falando assim de uma maneira ampla, né? Para que não possa demorar muito tempo. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir, né? A palavra de Deus vai se cumprir. Agora, alguns detalhes que as pessoas falam assim, mas o dia, a hora, ninguém sabe. Irmãos, eu não estou falando de dia nem de hora, estou falando de época. E a Bíblia diz assim, o dia, a hora, ninguém sabe. O que ninguém sabe não quer dizer que ninguém saberá. Mesmo porque, depois que Jesus vier, todos vão saber o dia e a hora que ele veio. Se a Bíblia dissesse assim,
ninguém saberá. É diferente, mas a Bíblia diz assim, olha, o dia, a hora ninguém sabe. O que ninguém sabe não quer dizer que ninguém saberá. Porque quando ele vier, todos vão saber a hora e o dia que ele veio. Então a Bíblia não comete erros de entendimento. Nós é que pusemos a nossa cabeça para funcionar errado e cometemos erros. A Bíblia fala que ninguém sabe. O que ninguém sabe não quer dizer que ninguém saberá. E ninguém precisa saber de hora. Se você souber que ele vem no ano, tá bom demais. Se prepara. Você vai lá para Pedro e sobe aquela escada de 8 degraus. Né? Que a menina chegou, eu contei a história aqui, perguntou o que ela tinha que fazer para ser arrebatada. Eu falei, eu não sei, mas vou procurar saber. Pedi a Deus, Deus me mostrou então as 3 escadas. E a última escada, duas que levam para o céu e uma que leva para o inferno. A que leva para o céu tem 8 degraus, a que leva para o inferno tem 7. É mais fácil descer para o inferno que ir para o céu. E a do céu, o último degrau é amor. Começa com fé, depois vai aperfeiçoando até chegar ao amor. Se você não tiver amor, você não entra no céu. E o último degrau para ir para o inferno chama contenda entre os irmãos. É o que mais tem hoje na igreja, a contenda entre os irmãos. Então, irmão, você não pode ter contenda. Deus fala que 7 coisas ele abomina, 7 coisas ele aborrece, as 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª, a sua alma abomina, que é a contenda entre os irmãos. Igreja se dividindo, grupinhos formando dentro da igreja para ir contra o pastor. Isso é coisa maligna, isso é coisa do diabo, isso é coisa maligna, não é? Então a Bíblia ela é rigorosa nisso. Se você faz parte de um grupo de contenciosos, você está no inferno, irmão. Você não entra no céu. Ou então a Bíblia está errada. Está lá em Provérbios capítulo 6. 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. A 7ª é a contenda entre os irmãos. Você lança a contenda e cria um grupo e aquele grupo se divide, separa. Isso não é coisa de gente séria. Isso é coisa de quem tem o coração duro, de quem não sabe perdoar, de quem não sabe amar. A mesma coisa é o amor. Você tem fé, você tem domínio próprio, você tem virtude, mas quando chega no amor, você não tem necessário. Então você não consegue entrar. Então, é hora de nós apaziguar os ânimos. Se você fez parte de algum grupo de divisão de igreja, vai para o jejum pedir perdão a Deus, cara. Senão você está frito. Entendeu? Se você é dos tais que gosta de promover contenda para adquirir, para poder alcançar privilégios ou posições, o diabo fez isso. O diabo fez isso. O diabo rebelou contra Deus. Rebelião. Rebelião, o pecado de feitiçaria. Ele rebelou contra Deus. Então, tá aí, nós estamos em cima da hora. 47, 70, 2017. Pode ser no final, pode ser junho de 2018, que é 6 meses diante da eternidade da vida, não é nada. Agora, o que vai acontecer? Deus vem buscar, vai arrebatar a igreja nesse período. Não é? E quando ele arrebata a igreja é a luz do mundo. O diabo domina esse mundo. O que pede a manifestação do anticristo, do diabo, para ele dominar esse mundo para valer é a igreja. Porque nós somos a 4ª autoridade, ele é a 5ª, mas ele está debaixo da nossa autoridade. Então, quando a igreja for tirada, ele fica com toda a autoridade aqui na terra.
todinha. Ele vai fazer o que quiser. E você vai ser uma peteca na mão dele. Pai, desculpa interromper, Uhum. mas conta um pouco como o que vai acontecer com os que ficarem quando Jesus voltar, porque pelo que o senhor me falou, são poucos que vão subir, né? Muito pouco, bem. Não vai subir. Pelo que eu estou vendo aí, E aí, pai? eu não sei se eu vou subir. Ah, pai, conhecendo subir, ninguém sobe. Então, é muito privilégio você subir vivo para o céu. Mas o que vai acontecer depois disso? Jesus voltou. Aí, igual a Bíblia fala, ai da grávida, porque o bebê vai, né, pai? As crianças. Não sei se o bebê da barriga da mulher vai sair com 6 meses. Fala, a Bíblia fala ai das grávidas. Mas não fala que é que o bebê vai, não fala só ai das grávidas, né? Se ela tem um bebê na barriga, eu não sei se o bebê vai sair. Isso aí é uma coisa que eu não sei. Eu sei que a criança vai, se a criança tiver um mês, um dia de nascido, ela vai. Ou tiver até 8, 10 anos, a criança hoje com 10 anos já está pecando. Né? Então, não sei. Pode ser, não sei. Agora, o que vai acontecer? Esse mundo vai ser entregue para Satanás por 3 anos e meio. Vai ser só guerra, então. Então vai ser só guerra. Você vai ter que... Ele vai mudar a economia, mudar o governo, vai mudar a moeda. Ele vai mandar colocar um chip na sua mão para poder eliminar a sua carteira de identidade. Você não precisa ter carteira de identidade. O senhor sabia que esse chip já foi criado na Suécia? Pois eu sei, inclusive... Não pode nem falar, né? Quem que fez esse chip? Esse chip o rei da Suécia está implantando já em todos os habitantes. Ele parou logo no princípio, não percebeu que aquilo não era de Deus. Mas o chip vai evitar o passaporte, a carteira de identidade. Ali no chip vai estar toda a sua vida. O que você comprar e o que você vender está ali. E por que o senhor fala que a gente não pode colocar o chip? Como é que é? Por que a gente não pode colocar o chip? Se você colocar o chip, você está se filiando ao Satanás. Você está já aderindo a ele. Né? Então você tem que decidir. A Bíblia fala que, está lá em Apocalipse, aquele que tem uma marca da besta não herdará o reino dos céus. A marca da besta é o chip, é o 666. Então você não pode pôr, Deus proibiu você pôr o chip. Então, como é que você vai fazer? Isso mesmo. Você vai pegar um que tem um chip e pedir ele para fazer a compra para você. A gente vai viver, quem ficar eu não, eles vão viver em refúgio. Não pode viajar, não pode fazer nada. Não tem passaporte, não tem nada. Tem que viver. Aí você vai ter que viver escondido e usar aqueles que têm um chip para poder comprar alimento para você. Do contrário, você não vai nem poder comprar nenhum alimento que você come todo dia. Então, a Bíblia ensina tudo, está tudo na Bíblia. Basta ler a Bíblia. Ou então ler o meu livro, que o meu livro eu explico tudo isso. Verdade. Né? Muito, muito sério. Carlos, você queria que eu falasse sobre a volta de Jesus? Já falou aqui, amém, glória a Deus, amém, pastor. Então tá aí. Está muito próximo, irmãos. Pai, depois dos 3 anos e meio? Aí a igreja, Jesus volta, nós voltaremos, digamos que eu sou um dos tais, para assumir o governo da terra. Nós, a igreja que vai dirigir esse mundo por 1000 anos. O presidente dos Estados Unidos vai ser deposto e vai pôr lá um crente. Um daqueles crentes, talvez, que ficou. Porque eu creio que aquele que já tem o corpo glorificado não vai querer ficar na frente de uma mesa para poder dirigir nada. Ele é como Jesus. Mas o diabo vai ser preso, né? O senhor falou para mim. O diabo vai ser preso por 1000 anos. Os demônios serão confinados lá em Roma. Tá? Aquela igreja lá vai servir de confinamento para os demônios. E o mundo vai ser dirigido pelos crentes.
Então vai ser um 1000 anos de paz. De paz. E 1000 anos de bênção, de paz, e sem guerras, e esses sem 1000 morte. anos que vão acontecer, a pessoa vai ter condição de aceitar Jesus ainda para ser salvo? Não tem que aceitar Jesus. Jesus vai ter a vista de todo mundo. Jesus vai ser como se fosse os que o sobraram, sol. né? Você vai falar assim, eu não creio no sol. Então olha para cima que você vê ele. Jesus é como o sol. Tá, mas quando chega o julgamento? O julgamento final é no final do milênio. Desses 1000 anos. Desses 1000 anos, quando Satanás será solto, a Bíblia fala que ele vai ser solto. Não era hora dele ficar. Inclusive aqui no Rio Eufrates, né? Nós estamos aqui pertinho, tem 4 anjos presos aqui, né, pai? Então, Satanás vai ser solto e ele vai novamente rebelar contra Deus, dizendo o seguinte para as nações. Lá em Jerusalém tem um rio que se chama o Rio da Vida. Eu até sei o que eles vão fazer. E vai dizer para eles, sabe por que, exemplo, por que a Ana não morre? Porque ela bebe da água da vida. Tem um rio que passa debaixo do trono, que é o Rio da Vida. Só eles bebem daquela água. Se vocês tomarem novamente Jerusalém, e vocês vão poder beber da água da vida e vão viver eternamente como eles. E isso vai juntar as nações novamente para tomar Jerusalém. Entendeu? Até chegar o dia final. Então, e vai falar da árvore da vida que está lá na beira do Mar Morto. O Mar Morto vai ser piscoso. Ele já está se transformando em água doce. Vai se transformar em água doce. Vai ser um dos lagos mais piscosos do mundo. Do mundo. E já Vai ser tudo muito lindo. Então, o diabo... Por isso que Deus trocou o coração dele, que eu expliquei aqui, tirou o coração de homem e pôs um coração de animal, para que ele não se arrependesse dos seus pecados. Ele vai ser preso e vai ser solto, e vai novamente pecar. E os anjos que acompanharam ele lá naquele mundo pré-histórico, são 4 anjos. A Bíblia fala que eles estão presos na beira do rio Eufrates. É aqui, né? É aqui perto. Você lembra que a gente foi aqui numa joalheria olhar um anel? O cara falou assim, eram 4 anéis em um. Aí falou, são as 4 noivas de Satanás aqui do Rio Eufrates. Eu sai de mim! Esses anjos, o sujeito foi fazer uma pesquisa para ver se tinha petróleo, e quando ele começou a falar, ele escutou o julgo desses anjos e ele parou a perfuração, ficou horrorizado, porque esses anjos estão presos. São anjos ferozíssimos que acompanhou Satanás lá atrás, quando ele inseminava os animais. E a Bíblia, Judas fala, né? Que há anjos que não guardaram o seu domicílio antes, foram após outra carne, a carne dos animais. Ele tem preso sob as gemas, né? Preparados para o grande dia. A Bíblia fala deles. Então, pai, depois do milênio, então Jesus vai fazer o julgamento, onde que cada um vai ser chamado. Como é que vai ser isso, pai? Depois do milênio, aí sim. Se você entrar no céu hoje, agora, você vai entrar em outra dimensão. Agora, no nosso tempo, é outra coisa, no céu é outra. Você vai encontrar 24 tronos, como essa mesa aqui é redonda, tá vendo? E no meio do trono você vai encontrar um trono. Em volta desses 24 tronos estão os 24 apóstolos. 11 dos judeus e 13 dos gentios. E no meio está Jesus. Você vai falar assim, quem são esses que estão ao redor do trono? São os apóstolos, 11 dos judeus, que vai julgar as tribos de Israel, porque nós, gentios, não temos condição de julgar os judeus. Nós não conhecemos a lei de Moisés, mas o Pedro, o João, que viveram naquela época, tem condição de julgá-los, porque eles viveram entre a graça, entre a lei e a graça. Eles conhecem a lei, mas conhecem também a graça. Eu não conheço a lei, eu só conheço a graça. Então esses homens foram escolhidos para julgar
para trás. É um divisor de água. Jesus é um divisor de água. Daqui para trás, Pedro, João, vocês vão julgar. Daqui para frente, lá na frente, vai julgar a igreja. Eu vou escolher 13 homens da igreja. E com um detalhe, esses 13 homens, um vai assentar à direita e outro à esquerda de Jesus. Porque à direita de Jesus falta um lugar, que é o de Judas, que vai ser ocupado por um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então são 13. No meio está o trono de Jesus. Você vai virar e perguntar assim, quem é aquele que está sentado no trono? Eu vou dizer, é Jesus. Você vai perguntar assim, cadê Deus? Eu vou dizer para você, você está vendo aquela glória em volta de Jesus, aquela aura, aquele esplendor? Aquilo é Deus. A Bíblia diz, está escrito em Apocalipse capítulo 12, que Deus é luz e Jesus é a sua lâmpada. A energia está lá na usina, mas a lâmpada está aqui. Deus é luz e Jesus é a sua lâmpada. Você não pode ver Deus afora de Jesus. Por isso que Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz o Mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanece em mim que faz as obras. Tanto é que dos 12, desde que ele nasceu até os 29 anos, a Bíblia não fala nada de Jesus. Ele era um menino comum como qualquer outro. Não tinha nada de especial com ele, não tinha nada de Deus com ele, não tinha nada de glória com ele. Ele era um escolhido, mas ainda não era a lâmpada de Deus. A lâmpada de Deus foi quando ele chegou lá no João Batista e pediu João Batista para batizá-lo. Quando João Batista tirou ele da água, o céu abriu e uma voz do céu disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito de Deus desceu e habitou nele em plenitude. Nunca mais o Espírito de Deus habitou em plenitude em ninguém, a não ser em Jesus. Então Jesus passou a ser o templo de Deus. Entendeu? Até então, ninguém viu a Deus. Deus é Espírito. Jesus mesmo falou, ele é o Verbo. O Verbo é a palavra. Ele criou tudo, mas ele é Espírito. Quando ele criou o homem, ele criou o homem para ser a habitação do seu Espírito. Mas o homem pecou. Né? No Éden. Então ele planejou Jesus há 4.000 anos, passou esse período todo de jejum, de fruta, de qualquer coisa, sem poder comer, porque ele não tinha boca para comer. Mas quando Jesus nasceu, com 29 anos de idade, o Espírito de Deus entrou nele, agora ele já podia comer uma maçã. Agora ele já podia abraçar as pessoas que ele gostava, porque ele era um com Jesus. Por isso que Jesus fala, ninguém vem ao Pai. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu achava que estava errado, que ele devia dizer, ninguém vai ao Pai. Não, o Pai estava nele. Se ele dissesse, ninguém vai, ele estava tirando o Pai dele. Ninguém vem ao Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. As palavras que eu vos digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim, que faz as obras. Da mesma maneira, nós hoje somos templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habitar em você, você é um João Ninguém. Você é um pedaço de carne ambulante. É, Pai, o Senhor com essa mensagem vai casar alvoroço, viu? Porque eu já estou recebendo aqui. Tio, não vai dar tempo de eu casar. Não, tio, abraça esse casamento para mim. Mas não, minha filha. A Bíblia fala que quem casa faz bem. A Bíblia diz, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Pensa você que casa você vai ser escrava do seu homem. Quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Quem casa não peca. A Bíblia fala, se você não consegue viver ser mulher, é melhor você casar, para não viver abrasado. Mas Paulo não quis casar. Jesus não casou. Então, fica aí, tem muito o que falar. Mas está no meu livro. Por favor, leia o livro. Tudo isso está no livro.
revelação. E prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu estou com muita pressa para fazer tudo, porque eu sei que o tempo é curto, mas se eu souber que Jesus volta amanhã, ouça isso, eu planto uma árvore hoje. Ok? Não pare, trabalhai e negociai até que eu venha. Viu, irmãos? Se Jesus vai voltar amanhã, eu hoje estou pintando a igreja, arrumando o telhado da igreja. Ou se eu puder fazer eu estou fazendo. Então, não é esse o mandamento de Deus. Para você cruzar os braços, dizer, Jesus está voltando, eu vou esperá-lo. Você fica. Você tem que continuar agindo como se ele não estivesse voltando, com a mão na pá, com a mão na espada e outra na colher, como Neemias no muro de Jerusalém. Uma mão na faca, não, na espada e outra na colher. Estou construindo um muro, mas estou esperando o adversário também, se ele aparecer. Então você tem que estar sempre preparado. Entendeu? Se der para você casar antes, você casa. Se não der, glória a Deus por tudo. Está dando uns treinos aqui. A internet parece que é hora que está dando uma falhada aqui. Mas vai para lá, vai assim para todo lado. Minha cara fica cortada. Aí eu vou perguntar para Deise, ela é crítica, ela sabe. Vamos lá, então eu vou começar a ler aqui. Ó. Luiz Cláudio Oliveira está assistindo o senhor, a Marleide Costa, a Lúcia Rezende, a Lucinha, aí o Amarildo Ferreira assistindo em Manaus, o Cristiano Souza falou, tem um salão de cabeleireiro e ontem estava falando do Senhor. Estou lendo o livro Revelação e estou passando para os meus clientes. Aquele que se quiser, Jesus é bom. O Dalton Janota falou o seguinte, final de 2018, né? O Dalton é alguém que estava com muito plano para frente, viu, Dalton? Pode fazer seus planos, mas isso não anula o plano de Deus. Que Jesus está voltando, tá? Se eu mentir para você, eu não sou seu amigo. Eu sinto isso. Jesus está às portas, irmão. Esse mundo vai ser muito melhor do que é hoje. Muito melhor. Vai ser um mundo maravilhoso. Um mundo de paz. Mas se você está brigando, contendendo, não está amando, coloca sua barba de molho. Viu? A Jéssica Santiago falou, Deus abençoe meu livro. Vai ficar tudo aí, irmãos. Não briga por causa de dinheiro, por causa de propriedade. Por causa de nada, não. Vai ficar tudo aí. Você não vai levar nada. Deus, pelo contrário, vai dar o mundo inteiro para nós. Jéssica Santiago falou assim, Deus... O ouro e a prata será nosso, irmão. Nós vamos mandar. Nós vamos ser o governante desse mundo. Nós é que vamos mandar o mundo. Pensa que é o ímpio, não. Quem vai governar esse mundo são os crentes. Esse mundo vai ser entregue para nós. Toma, meu servo. Vamos lá. A Jéssica Santiago falou o seguinte, Deus abençoe meu líder, casa de oração para todas as nações do Jardim Felicidade. Mãe da Paz. Carlos Goncal tá aqui, amém. O cara que fala, viu, pai? O cara o coro é bíblico, né? O Cristiano Raquel Fernandes, paz, pastor. Ricardo Carneiro, paz do Senhor, pastor. Michele, paz do Senhor a todos. A Jairo Porto, da nossa campanha.